Jesus. Abra conosco aí a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 1 e o verso 8. Fizemos do verso 1 ao verso 7 e vamos continuar aqui, ou dar continuidade hoje, no verso 8. Antes disso, de nós entrarmos no texto, quero compartilhar com os irmãos e pedir a sua ajuda em oração pelo nosso prédio da igreja. Nós achamos 2 lugares, 3 na verdade, mas estou mais propenso a um desses 2 que eu vou falar para você agora. 2 bons lugares em boas localizações, e um já no preço que nós queremos, outro próximo, que pode ser feita uma negociação. Vou até te dar o endereço para você, se puder, às vezes passar na porta e orar em um, orar em outro, para que seja feita a vontade do Senhor. Um deles é ali na Afonso Pena, número 2.900 e pouco, 2.910, 2.920, você subindo Afonso Pena em direção à Praça da Bandeira, do lado direito, ao lado do Banco do Brasil, um pouco acima ali da Avenida Brasil, se eu não me engano. Esse é ele está assim, absolutamente pronto. Não tem muita coisa que fazer nesse lugar, tem que mudar algumas divisórias de lugar, e o acabamento dele é excelente, mas o tamanho dele não é assim tão grande. Quantos visitaram aquele que nós estávamos orando e pleiteando lá no Olegário Maciel? Levanta a sua mão. Ok, quem foi lá, aquele lá era 400 metros quadrados, não é? 400 e alguma coisa. Esse é 300 e pouco, então é um pouco menor, mas nos atende. O outro é na Bernardo Guimarães. Você passando ali, você passa pela Praça Tiradentes, você vira ali na Bernardo Guimarães, que é a primeira direita, após aquela Araújo Nova na esquina e após o Funeral House, é o primeiro prédio do lado esquerdo. Esse é o que eu achei o melhor de todos. Ele tem 520 metros quadrados e literalmente é um galpão. Está cheio de divisórias. É interessante, eu nem ia olhar esse lugar. Mas aí as fotos eram muito ruins. Às vezes a pessoa tira foto ruim, né? E aí você desanima. Mas eu achei interessante o preço com o tamanho. E aí quando eu vi uma foto que era de um corredor assim, ó, e cheio de salas do lado direito e do lado esquerdo. Mas eu observei que era divisórias. E o corredor era muito comprido. Pensei, bom, se é divisória, dá para arrancar tudo. E quando eu vi o tamanho do corredor, eu falei, eu vou lá ver esse lugar. Parece que é grande. E o lugar é assim, enorme, irmãos. E ainda o pé direito, a altura dele, dá para fazer mezanino também. Lá é direto com o proprietário. E já está no preço. E pode ser dado uma carência também. Agora lá, não é que tem que fazer tudo, mas lá não está pronto como o outro. Tem lá um piso, mas não é bom. O lugar não é bonito, pra você entender. Não é bonito, não é aconchegante, mas é ótimo, é enorme. É lugar para a gente entrar e dá para ficar um bom tempo lá dentro. Tem vaga de estacionamento na porta, 3 vagas. É uma rua calma, tranquila, é uma localização excelente. E eu quero ir lá agora na segunda-feira com mais algumas pessoas para trocar uma ideia. E eu creio que em um desses 2 lugares o Senhor vai nos dar. Eu quero contar com a sua oração essa semana para que a gente feche esse lugar essa semana. Eu tenho o alvo de já, no mês de novembro, nós estarmos nesse local. Amém? Então o local é o Senhor que vai determinar. Qual desses, eu não sei. Nem sei se é um desses. Eu estou crendo. Mas eu gostaria que você orasse, lembrasse essa semana e orasse por isso, porque a nossa casa está para chegar. Amém? Amém? Aleluia. Posso contar com você para isso, com a sua oração? Amém? Glória a Deus. Vamos lá então para Efésios capítulo 1 e o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos voltar no verso 7.
em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos delitos, segundo as riquezas da sua graça. Nós terminamos o culto passado compartilhando que nós vamos experimentar de riquezas da parte do Senhor, de toda ordem natural e espiritual, vivendo e desfrutando da graça. Precisamos viver debaixo da graça e do favor de Deus, e não debaixo de qualquer tipo de esforço nosso ou de merecimento nosso. Segue no verso 8, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs. Verso 8 fala de sabedoria e prudência, que devem ser atributos, que devem marcar a vida de todo cristão. Você deve ser alguém prudente e sábio. Essas características são do Senhor. A prudência e a sabedoria vêm da parte de Deus. O conhecimento pode vir da parte do homem. Mas tem gente que tem muito conhecimento e é tolo. E tem gente que tem pouco conhecimento, mas é sábio. Conhece pessoas assim? Eu conheço várias pessoas assim. Conheço pessoas que não têm conhecimento de pouca coisa. Tem muito pouco estudo ou quase nenhum. Às vezes quase que semi-analfabetos. Mas são de uma sabedoria extraordinária. E às vezes pessoas que parecem ser tão inteligentes, têm tanto conhecimento, tem tanta coisa, parece que é armazenada na sua cabeça, mas têm atitudes tolas. Não sabem usar esse conhecimento, porque conhecimento e sabedoria são coisas distintas. A Bíblia diz que nós devemos ter sabedoria e prudência. Mas aqui também está deixando claro que isso vem da parte de Deus. Ele fez abundar. Ele é que faz. Não é pelo nosso esforço e não é simplesmente pela nossa busca. Você pode e deve buscar essas coisas. Você pode e deve buscar tudo que é da parte de Deus para você. Não fique constrangido de pedir e de buscar coisas em Deus. Pastor, mas já não está tudo liberado para nós? Está, mas você deve ter fé para se apropriar disso. E essa fé pode se manifestar de N maneiras, inclusive por meio de uma petição. Pode ser, por que não? Você pode pedir para o Senhor. Um filho pede coisas para o seu pai, e você é filho, amém? Amém. Então você tem liberdade para pedir qualquer coisa da parte de Deus. Fazendo-nos conhecer, verso 9, o mistério da sua vontade. Efésios fala muito desse tal mistério. Lá no livro do pastor Aloísio, no estudo de Efésios, fala inclusive, o subtítulo dele é O Mistério de Deus Revelado. E aqui em Efésios diz, mas qual será que é esse mistério? Segundo o seu beneplácito, volta aqui de novo essa palavra, que se você parar para pensar um pouco, esse início, quando você fala beneplácito, você vai lembrar de benevolência, você vai lembrar de uma graça e um amor demonstrado. Então, segundo esse amor que nele propôs, qual é esse mistério que nós vamos ver revelado aqui no livro de Efésios? É o mistério do Deus residente. É o mistério daquele Deus que não está simplesmente nos céus, assentado à direita de Deus Pai, mas que está dentro de nós. E que eu e você não somos como Deus, ou não somos deuses, mas somos a exata expressão dele. Isso às vezes pode confundir um pouco, mas somos membros do corpo de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Mas nós não pode ser você também sozinho. O Jean não é corpo de Cristo. Mas onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Significa que Deus não está no Jean, ou não está em você? Não, Ele está em você. Mas quando nós nos reunimos, ou vivemos como corpo,
aí sim nós expressamos a Jesus. Deixa eu te dar um exemplo. Você está me vendo aqui. Você está vendo a minha imagem, a minha expressão. Por quê? Porque você está vendo a minha fisionomia. Você está vendo o meu corpo. Mas se eu gravo um vídeo para você, por exemplo, onde nesse vídeo tem só a minha testa e eu falando. Se você não tem costume comigo, para não reconhecer a minha voz, você vai saber quem é, sim ou não? Mas a minha testa está lá. Mas a minha testa vai me expressar? Não. Se você tiver contato, por exemplo, com alguém, só com a mão de alguém, você vai saber quem é aquela pessoa? Às vezes tem aquelas fotos, aquelas coisas, né? Que às vezes fazem, por exemplo, com artistas, por exemplo, e coloca lá a mão do sujeito. Aí de quem que é essa mão? Eu vou lá saber de quem que é a mão? A mão não expressa a pessoa. Mas a mão faz parte do corpo, sim ou não? Sim. Mas a mão sozinha não expressa nada. A mão sozinha não tem muita relevância. Você é uma mão. Eu sou uma mão. Mas se nós resolvermos andarmos sozinhos, ou vivermos sozinhos, você é salvo, sim ou não? Sim. Mas você vive o Evangelho na plenitude? Não. Por quê? Porque você não vai expressar a totalidade de Deus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Você tem o cabeça com você, mas só a cabeça vai fazer o quê? E vai expressar o quê? É como nós. A sua cabeça determina várias coisas, ou determina, na verdade, tudo para o seu corpo. Mas se o corpo não estiver em pleno funcionamento, o que adianta a cabeça funcionar? Não adianta nada. A cabeça dá o comando, mas o corpo não obedece. E aí? Aí você não vai ter a plenitude da vida. Você deseja fazer algo que a cabeça dá o comando, mas o corpo não obedece. Assim é a nossa vida, assim é a vida dos crentes, se estivermos desconectados da vida da igreja. Agora, o que acontece hoje? Qual que é o adversário de vivermos essa vida compartilhada? Talvez você possa pensar assim, mas isso é a melhor coisa do mundo. E na verdade é. Mas talvez você pode pensar, como eu muitas vezes já pensei, por que alguém poderia não querer viver essa vida? Porque é o seguinte, quando você resolve viver essa vida, você vai lidar com pessoas que estão aí próximas de você, que não são iguais a você. E que vão ter características diferentes, com as quais algumas você vai ter muita afinidade e outras não. Algumas vão te agradar muito em umas atitudes e outras vão te desagradar demais. Umas vão te alegrar muito e outras vão te irritar. E você vai ver o quê? Aonde tem gente, o que normalmente tem? Tem perfeição? Sim ou não? Não. Então tem o quê? Tem muitas falhas, tem muitos problemas. Aí quando essas falhas e problemas começam a aflorar, o que é normal, o que acontece em todo relacionamento familiar, quem tem família aí? Tem problema lá na sua família, sim ou não? Hã? Tem aqueles que você dá bem? Tem aqueles que não vão com sua cara? Hã? Tem também. Tem aqueles que você acha joia demais, não tem? Tem aqueles que quando chega você fala, nem... Ah lá. Tem, irmão. Você é crente, mas acontece. Acontece comigo. Tem aqueles que às vezes quando chega dá preguiça. Você fala, nem... Não é possível. Pastor, mas pode sentir isso? Se pode, eu não sei, mas eu sinto. Se às vezes não tem coragem de falar, eu vou falar para você. Eu sinto. Eu sinto que eu sou de carne e osso. Eu ainda tenho muito aspecto humano. Vai melhorar. Vai avançar. É o bambu que está crescendo. Tem coisa que eu não consigo ver ainda não, mas está enraizando lá e uma hora aparece. Então acontece. Aí as pessoas olham isso e desanimam. Porque a igreja tem muita conversinha, a igreja tem muita intriga, a igreja tem muito disse-me-disse. Tem tudo isso. Ah, pastor, mas não deveria ter.
Mas qual família que não tem? Toda família tem. Você tem que ver que a igreja não é um lugar de perfeição. A igreja é o lugar onde nós vamos olhar para aquele que é perfeito. E vamos contemplar como num espelho isso. E aí sim vamos ser moldados e vamos avançando de glória em glória. Mas não tem esse lugar perfeito. Se nós aqui fôssemos perfeitos, você não estaria olhando para mim, você estaria olhando para Jesus. E todos nós já teríamos sido arrebatados. Não precisava mais da gente estar aqui. Então, se você não está olhando para Jesus e está olhando para mim, é porque tanto eu como você temos defeito. Diga aleluia. E o que nós vamos fazer com isso? Quando você vê um defeito seu, você fica alegre ou triste? Fala para mim. Hã? Você pode ficar triste, mas não desanimado. Aí o que acontece? Você viu um defeito seu. Talvez o próprio Espírito Santo te mostrou. Ou ele te mostrou diretamente, ou pode ser o que mais te deixa triste. E aí às vezes até com um pouquinho de raiva também. Ele usou o outro irmão para te mostrar. Aí quando o outro mostra um defeito nosso, aí a minha e a sua tendência é ficar com raiva do outro. Não só de você. Aí você dispara para os dois lados. É uma flecha para você e outra flecha para o irmão. Mas ele está sendo instrumento de Deus na sua vida. Para quê? Para te desanimar? Não! Você parar de olhar para você. Olha para o Senhor. Quando você olha para o Senhor, sempre gera fé. Quando você olha para você, sempre gera desânimo. Sim ou não? Amém. Irmão, se eu ficar olhando para mim, eu desanimo de qualquer coisa. Mas quando eu olho para o Senhor, me gera fé de fazer e de avançar em qualquer coisa, em qualquer frente. Te dá ousadia, te dá vigor, te dá vitalidade. Esse é o mistério. O mistério é o Deus residente que se expressa pelo seu corpo. Fala para a pessoa que está do seu lado, nós somos o corpo. Fala para ele, eu e você sozinhos não expressamos o Senhor. Mas nós dois, juntos, em aliança, expressamos completamente a vida de Deus. Amém? Você crê nisso? Então não desanima, irmão. Não desanima, porque toda igreja vai ser problemática e defeituosa. Aí o que as pessoas têm falado cada vez mais? Não, eu amo a Cristo, mas a igreja não dá. Porque a igreja é focada nisso, é focada naquilo, aí vai pegando os defeitos de cada uma. Aí tem gente que pode ser mal intencionada? Tem. Pode ter pastores mal intencionados, líderes mal intencionados. Pode ter gente que não é pastor, que é dono de igreja, que aquilo é um empreendimento para a vida dele e para a família dele. Pode ter. Mas não são todos. E o Espírito Santo de Deus vai testificar no seu coração. É assim que nós devemos viver. Não é pela obra da vida de ninguém ou pelas palavras de uma pessoa simplesmente. Você tem que ouvir as palavras da pessoa. E você ouve o ensino. Mas aquilo vai testificar ou não pelo Espírito Santo no seu coração. Você vai saber se o que está sendo falado é verdade ou não. E você vai sentir o Espírito. Se aquilo é algo puro ou se aquilo é algo com uma intenção imprópria. Você consegue ter essas percepções. Você tem essa sabedoria da parte de Deus. Quantos já experimentaram disso? Às vezes você está, talvez, fechando um negócio, ou está numa conversa, e você percebe que aquela pessoa está falando uma coisa com a boca, mas está arquitetando, tramando ou desejando outra. Você sente algo. É subjetivo, mas você sente. O Espírito Santo fala com você, não mexe com isso não. Pode ter sido bom, pode ser uma boa proposta, pode ser uma boa conversa, mas não bate, não agrada. Quantos já sentiram isso? Amém? Isso é o quê? Isso é uma sabedoria da parte de Deus. Se você é um homem natural, se você é daquele que olha só para a nuvem, você vai fazer o quê? Ou só para o vento? Você vai analisar o natural. Não, o que a Karine está falando comigo é coerente. O que ela está falando é plausível, essa proposta é interessante. Eu vou fechar. Eu vou fazer.
não tem problema nenhum. Parece muito bom, mas tem muita coisa que parece, mas não é. Parece que esse discurso de Cristo sim e a igreja não, é coerente. Parece que ele é sábio, mas não é. Mas ele não é bíblico. É como a gente vê aí fora. Algumas coisas que eles falam, até mesmo da ideologia de gênero, tem algumas coisas que do lado natural e humano parece até interessante, parece até inteligente, mas não é bíblico. Não é a verdade que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que foi criado homem e mulher. Essa é a família. A família é pai, mãe e seus filhos. É assim que é. Eu gostei de um pastor nosso, pastor Ricardo Guimarães, lá do Rio, falou, porque os homossexuais, eles afirmam que não é uma doença, e não é assim nenhum problema, que a pessoa já nasce assim. Ora, mas a ideologia de gênero diz que ninguém nasce homem nem mulher. Então por que nasce homossexual? Isso aí foi uma palavra de sabedoria que esse irmão teve. Ele falou, se não nasce homem e nem mulher, por que só gay nasce gay? É verdade. É incoerente. Mas isso é bem incoerente. Mas às vezes tem coisas que não são assim incoerentes, mas são contra a palavra. Olha, irmãos, nós vivemos dias que cada vez mais você tem que conhecer e se firmar na palavra de Deus. Porque senão você vai ser levado por várias coisas que parecem, mas não são. Podem parecer interessantes, podem parecer sábias, mas não são. Tem muitos caminhos que aos homens parecem bons, mas ao final são caminhos de morte. A palavra de Deus fala isso. Como que você vai saber? Você precisa ter conhecimento disso aqui. Conhecimento da palavra de Deus. Ore. Isso que você está ouvindo aqui, ore sobre isso. Medite. Chega na sua casa, lê a palavra. Fica firmado na palavra. Uma decisão que você vai tomar, algo que você tem que resolver, algo que você tem que fazer ou que falar, vá para a Bíblia. Peça conselhos para as pessoas, sim, especialmente as mais velhas, aquelas que falam na sua vida, seu pai, sua mãe, se você ainda os tem, faz isso, consulta, mas sempre consulte por fim, e em primeiro lugar e por fim, a palavra de Deus, porque ela é que diz a verdade. E aqui você vai ter conselhos para todas as coisas, em tudo na sua vida, amém? É ela que vai te guardar. Segue aqui o texto. Verso 10. Para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, no qual fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo. Verso 10 diz que todas as coisas se convergem em Cristo. Tem igrejas que pregam muita coisa, mas você pouco ouve a respeito de Cristo. Eu já participei de reuniões, tanto católicas como evangélicas, que eu fiquei a reunião inteira sem ouvir o nome de Cristo. Mas foi pregada a palavra, mas não foi pregado Cristo. Mas a Bíblia diz que no Novo Testamento e na Nova Aliança, desde que tudo foi consumado na cruz, todas as coisas, no céu, na terra, se convergem em Cristo. Cristo é tudo para nós. A nossa vida deve ser completamente baseada em Cristo e mais nada. Você deve sempre considerar o que Cristo faria, o que Cristo diria, como Cristo agiria. Tem aquele livro famoso e muito bom, Nos Seus Passos, ou No Seu Lugar, o que faria Jesus? Essa deve ser a nossa pergunta. Diante de todas as coisas, você não sabe direito, você está meio perdido. Mas se fosse o Senhor,
pelo que eu conheço dele, pelo que ele deixou escrito, pelo que o Espírito Santo fala para mim, o que será que Cristo faria nessa ocasião? O que Cristo faria agora, no meu lugar? Grava isso. Todas as coisas da minha e da sua vida devem ser baseadas em Cristo. Pastor, mas não tem que ser baseado na palavra? João capítulo 1 e verso 1 diz que Ele é a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Cristo é a palavra. Porque tem muitas pessoas que se fundamentam na palavra de Deus, mas aonde a essência não é Cristo. Se você for ver, por exemplo, essas igrejas que fazem diversas campanhas, e a Bíblia dá liberdade para fazer isso, desde que o fundamento seja Cristo. Mas você vê várias igrejas que fazem várias campanhas que o fundamento não é Cristo. Pega-se a palavra para justificar o que quer ser feito, mas não tem Cristo em momento algum. Normalmente são palavras do Antigo Testamento. Por que do Antigo Testamento? Porque tem mais ligações com objetos, com coisas. E normalmente essas campanhas são associadas com objetos. É a toalhinha, é a gruta, é a fronha, é o sabonete, e por aí vai, é a água e parará. Ok, normalmente são ligadas a essas coisas. Significa que o Antigo Testamento não é palavra de Deus? Não. Significa que ele não serve? Não. Se você, às vezes, pode acontecer, ministrando e falando a respeito da graça, do Novo Testamento e da Nova Aliança, pode acontecer conosco algo natural, e esse é o problema, é que é natural, de você começar a ter uma certa tendência a deixar um pouco de lado o Antigo Testamento. Não faça isso. Cristo está em todo o Antigo Testamento. Você vê as expressões de Cristo e a Bíblia remetendo a Cristo em todo o Antigo Testamento. E você tem que lembrar de uma coisa, que talvez seja a mais simples de você dar importância e relevância ao Antigo Testamento. Ele era a Bíblia que Jesus lia. Era a única Bíblia que Jesus tinha. Era o quê? Era o Antigo Testamento. Então não despreze aquilo que é palavra de Deus. Mas não leia o Antigo Testamento de maneira literal. Leia sempre como ele foi escrito. É uma sombra do Novo. Está sempre apontando para Jesus. Você vê Jesus desde lá de Gênesis na criação. E você vai vendo passo a passo. Todos os livros dos profetas, por exemplo, menores e maiores. Qual é o assunto deles? É Jesus. É a restauração da nação. É a salvação da nação. É a promessa do Messias. Então você tem todo o Antigo Testamento prometendo que hoje nós vivemos. E às vezes nós, em um pouco conhecimento e muita falta de revelação, quantas vezes eu já quis isso? Temos às vezes a vontade, ouvimos personagens lá do Antigo Testamento, por exemplo, como pessoas privilegiadas. Você olha para a vida de irmãos como Moisés, como Elias, você pensa, nossa, eu queria ser igual a esse sujeito. Mas essas pessoas passaram toda a sua vida sonhando com o dia que você vive hoje, com o mistério revelado, com Deus residente dentro de nós, com Ele falando diretamente para você, e não simplesmente, entre aspas, mandando recado por um profeta para toda a nação, não Ele falando por uma boca só, mas Ele falando em todos os corações ao mesmo tempo, todo mundo tendo acesso. Não tem templo mais, você é o templo, não tem mais véu, não tem mais impedimento algum. Esses irmãos eram muito usados, mas tinham uma série de restrições. Uma série de restrições. Mas talvez você vê coisas assim, extraordinárias, sobrenaturais na vida deles. E vê mesmo, e é verdade. Mas você também vê uma fé, que era uma fé grande. Que era uma fé que não levava em consideração muitos aspectos naturais. Eu fico pensando, Moisés, por exemplo,
era um sujeito de muita fé, porque ele falava com alguém, tudo bem que ele ouviu uma voz, mas pensa, você hoje, você ouve uma voz, tem uma árvore pegando fogo, e essa árvore pegando fogo começa a falar com você, e ela começa a dar orientações para a sua vida. Não, você, vamos falar de uma coisa consciente, o que você ia pensar? Eu ia pensar, fiquei louco, eu preciso de tratamento, preciso de um psiquiatra, essa árvore está falando comigo. E se você falasse para alguém, falasse, Gil, vamos ali, que aquela árvore está falando comigo. O que o sujeito ia pensar de você? É porque às vezes você não traz para a sua realidade aquilo que a Bíblia está falando. Aí essa voz se expressava na árvore, no monte, em várias coisas. Aí assim, vai lá e fala para Faraó, fala para o homem mais poderoso do mundo, inclusive te persegue, fala para ele que eu estou mandando ele fazer isso, isso e isso. Vai lá. Aí ele ia. Ele não questionava nada. Ele não debatia nada. Aí assim, pega lá o seu bordão e toca nas águas, que eu vou separar as águas. Eu vou abrir o mar. Mas você já viu assim, pelo menos um riacho abrir na sua frente? Eu nunca vi. Você colocando uma varinha nele lá, uma bengala. Não. O máximo que você vai fazer, conseguir para passar em seco num ribeirãozinho, é você colocar uma pinguela nele. Aí você consegue, mas é obra sua mesmo, né? Aí quer dizer, algo que ele não via, não tocava, falava com ele as coisas mais absurdas e ele fazia. Agora presta atenção qual é a nossa posição hoje. Você sabe quem fala com você. Você sabe que é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de você. Ele fala coisas com você e você ainda tem medo. E você ainda tem receio. Eu tenho de não acontecer, de não se cumprir. Às vezes questionamos, porque parece que não é muito razoável às vezes aquilo que ele está falando com você. Ora, mas é razoável abrir um mar ao meio? É razoável o sujeito subir em uma carruagem de fogo? É razoável uma jumenta falar? São coisas assim, quase que irracionais. Mas são todas coisas extraordinárias que aconteceram por uma fé exercida. O que a Bíblia fala? Que se eu e você tivermos fé e não duvidarmos no nosso coração, pode ser qualquer monte que tiver no seu caminho, ele sai dali e se joga ao mar. Não é assim que fala lá em Marcos? Mas para isso nós precisamos de ter fé. Agora, assim, falando de coisas lógicas, analisa, faz uma análise natural. Quais seriam os impedimentos para mim e para você hoje de nós não crermos em algo que o Senhor fala conosco? Não existe, irmãos. Não existe. Nós estamos vivendo os dias do mistério de Deus revelado. Eu e você somos o corpo de Cristo. A maneira como Deus age e se move nessa terra. O Espírito do próprio Deus habita em mim e em você. Se Ele fala algo com você e você tem toda essa palavra para comprovar que tudo que Ele já falou até hoje se cumpriu, por que que nós ainda ficamos com medo? Por que que nós ainda ficamos receosos? Por que ainda ficamos aflitos e ansiosos? A resposta a isso tudo é sempre a mesma. É incredulidade no nosso coração. Mas o que que nós temos que fazer? Temos que confiar. Temos que parar de olhar para a nuvem e para o vento. Esse é o problema. O problema é o mesmo desde Pedro, lá quando Jesus fala, vem.
Jesus está em cima das águas. E os discípulos assustados, é um fantasma. Ele fala, não, sou eu. Aí Pedro fala, se é o Senhor, manda eu ir ter com o Senhor. Ele fala, vem. E aí Pedro vai. Mas quando ele começa a olhar a nuvem e o vento, que foram os aspectos naturais, as ondas, o vento, a força da tempestade, o que aconteceu com a fé dele? Foi embora. E quando a fé saiu, não tem jeito de você fazer a obra de Deus sem fé. Quando a fé saiu, ele afundou, ele sucumbiu. E foi isso que o Senhor falou com ele, homem de pouca fé. Por que ele perdeu a fé? Enquanto ele estava olhando para Jesus, tem uma chave para a sua vida aí. Enquanto ele olhava para Jesus, ele viveu o sobrenatural de Deus. A partir do momento que ele olhou para as coisas e circunstâncias naturais, ele sucumbiu, ele afundou. Nunca olhe para as circunstâncias que estão à sua volta. Não as despreze, as considere, mas não ande por elas. Elas só vão mostrar para você o tamanho do milagre que você vai viver. Não olhe para elas, olhe para o Senhor. Quando você olha para o Senhor, você vai ter fé para avançar, apesar de toda e qualquer circunstância. Amém? Amém. Aleluia. Segue aqui o texto, verso 11. Nele digo, no qual também fostes feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Você foi predestinado para um propósito específico, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que antes havíamos esperado em Cristo, no qual também nós, verso 13, tendo ouvido, presta atenção nisso, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Aqui está mais um versículo que mostra para mim muito claramente que não tem como você perder sua salvação. Por quê? Porque aqui diz, no qual também eu e você, depois que ouvimos a palavra da verdade, explica, a palavra da verdade é o evangelho da nossa salvação, e tendo nele crido, foi selado. Se está selado, está definido, está resolvido. É um selo inviolável. Qual é esse selo? O Espírito Santo da promessa, que eu e você já recebemos, amém? Aí o verso 14 deixa mais claro ainda. Ele é o penhor, ele é a garantia de que o Senhor é com você. Ele é o penhor da sua herança, para a redenção, para a posse de Deus, para o louvor da sua glória. O que te garante então que você é salvo? O Espírito Santo de Deus está em você. Se ele está em você, a Bíblia diz que ele não sai mais. Ele é a garantia de que você é salvo. Ele é a garantia. A Bíblia fala, ele é o penhor. Ele é aquilo que está sendo dado como garantia. E mais, o próprio Senhor Jesus diz que aqueles que o Pai me deu, de modo nenhum lançarei fora. É dele. Se alguém fosse lançar fora, seria ele. E mais ainda, ele diz, aqueles que o Pai me deu, ninguém os arrebatará da minha mão. Então, ele diz que ele não vai lançar fora e que ninguém tira da mão dele. Então, é o seguinte, é o que Paulo entendeu e pregou. Nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus. Esse amor de Deus está em Cristo Jesus. Uma vez que você creu nele, o Espírito Santo entrou em você e o Espírito Santo habitar em você é a garantia definitiva de que você pertence ao Senhor.
de que você tem direito e acesso a uma herança, de que você é filho de Deus. Alguém diga um aleluia. Oh, glória a Deus. Por isso, verso 15, também eu, tendo ouvido falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus, e do vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 16 e 17. É claro que a igreja em Éfeso, onde está aqui o livro de Efésios, tinha problema. Mas Paulo recebia notícias também da fé desses irmãos. Ele não está aqui falando ou abordando nenhum problema aqui nesse momento. E ele está dizendo: não cesso de dar graças por vocês. Tem algo que nós precisamos saber. A Bíblia diz que o Senhor daria, ali naquela revelação de Pedro, da igreja, fala: Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é Pedro, mas a pedra é o que Pedro falou. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa é a pedra. Ali ele fala que vai dar a chave de Davi. A chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Qual era a chave de Davi quando você vai ver ou ler sobre a vida de Davi? É a mesma chave que Paulo descobriu e usava. Ela chama-se gratidão. E Paulo fala muito sobre isso. Ele usa às vezes a palavra graça, de dar graças, e ele usa muito também a palavra contentamento. Ele ensina muito isso para Timóteo, que era o seu discípulo mais novo. Parecia ser aquele que ele tinha um carinho a mais, uma afinidade a mais, talvez uma coisa de pai com filho. Ele ensina muito para Timóteo sobre contentamento. E ele fala para Timóteo que a piedade, ou a vida, entre aspas, religiosa, uma vida consagrada, com contentamento, é grande fonte de lucro, é grande fonte de riqueza, é grande fonte de avanço. Existe uma chave espiritual muito poderosa na gratidão. A gratidão libera coisas que estavam ainda só nos céus para vir sobre a sua vida. O contentamento. Você pode desejar N coisas, e deve. Você pode almejar coisas diferentes e maiores, mas nunca... Está acabando a bateria. Pega um fio para mim. Mas nunca haja com ingratidão com aquilo que você tem. Vou te dar um exemplo. Você pode estar querendo, talvez, mudar de casa. Você pode estar querendo... Só aumenta um pouquinho. Você pode estar querendo mudar de casa. Você quer ir para uma casa melhor? Você quer ir para uma casa maior? Você pode querer isso, sim ou não? Hã? Sim, pode. Mas não reclame da que você tem. Não é porque você quer uma melhor que você vai começar a falar: essa casa é muito ruim, eu não gosto dessa casa, eu preciso de sair daqui. Quando você faz isso, você está fechando porta. Mas quando você ora pela casa nova, em gratidão pela que você tem, você está abrindo porta. Como que deve ser a oração da nova aliança? Senhor, o Senhor é bom demais para mim. Olha a casa que o Senhor me deu. Essa casa é uma bênção. Mas eu queria pedir para o Senhor uma casa um pouco maior. Eu queria que tivesse um quarto a mais. Eu queria que tivesse uma suíte. Eu queria que a sala fosse um pouco mais ampla, Senhor. Essa é muito boa. Eu estou feliz com o que o Senhor me deu. Mas eu sei que o Senhor tem coisas ainda melhores para mim. Eu queria que o Senhor me desse uma casa nova. Abre as portas sobre a minha vida com a casa nova. Me mostra, Senhor, que lugar é esse. Essa é uma oração da nova aliança. Mas qual é a tendência natural nossa? É fazer o que os espias fizeram.
E o problema está relatado. E aquilo se repete ao longo da história. Que é o quê? Deus falou, vai lá e espia a terra, que eu vou dar. Isso é o problema da justiça própria. Eu vou dar. Aí os espias foram lá, e o Senhor já tinha falado, essa terra é a terra que mana leite e mel. É o lugar do propósito. E o Senhor foi claro, eu vou dar. Quem estava falando era Deus. Não era Moisés, nem qualquer pessoa, não. Era Deus que estava falando. Vai lá para ver a terra que eu vou dar. Aí os sujeitos voltam de lá com aquele relatório. 12. 10, quer dizer, a maioria esmagadora, e normalmente na proporção acaba sendo assim mesmo, mais pessoas naturais do que espirituais, voltam com um relatório negativo. Por que o relatório negativo? Porque esqueceram que Deus falou que Ele ia dar. Aí o que eles viram? Só obstáculo. A terra lá realmente é boa, mas tem gigante que habita nela. E nós somos como gafanhotos. E eles vão destruir a gente. É impossível, é loucura tentar entrar naquela terra. Mas pera lá, qual que era a visão que essas pessoas estavam tendo? Era a visão de conquista. Mas o Senhor não falou para conquistar coisa nenhuma. Ele não falou para fazer nada. Ele falou, vai lá e olha a terra que eu vou dar. Eu vou dar para vocês. Por que eu falei que esse é o problema da justiça própria? É porque você fica tentando as coisas. É porque Deus falou para você, eu vou te dar a casa, eu vou te dar o carro. Aí você fica morrendo de trabalhar para comprar. Aí você fica tentando todos os meios e todas as maneiras. Você vai ficar estressado. Você vai ficar angustiado. Você vai ficar louco. Sua vida vai ser ruim, irmão. Pastor, mas o que eu tenho que fazer? Se Deus falou que vai te dar, continua a sua vida normalmente. Creia. Creia. Se Ele falar para você economizar, economize. Se Ele não falar, fica quieto. Se Ele te der alguma direção de você olhar ou procurar alguma coisa, o que eu entendo da parte de Deus e o que eu costumo ensinar sempre? Faz tudo aquilo que você consegue fazer. O que você não consegue, nem tenta. Entrega para Deus. Então Deus falou com você que vai te dar uma casa. O que você consegue fazer? Você consegue olhar. Você consegue pesquisar. Você consegue visitar lugares. Você consegue negociar preço. Mas na hora de pagar, pastor, agora eu não tenho. Então fica quieto. Porque você não tem. O que você vai fazer? Esse é o problema nosso. Você não tem. Mas aí você fica naquele sentimento. Eu vou dar um jeito. Eu tenho que dar um jeito. Você não vai dar jeito coisa nenhuma. Você vai arrumar confusão para sua vida. Você vai ficar estressado e angustiado. Para. Não vive essa vida. Aqui você está vendo, tudo se converge em Cristo. Tem a revelação, essa era a oração de Paulo, está aqui, ó, no verso 17. Sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Isso era o que Paulo mais orava. Revelação. Eu e você precisamos de revelação da parte de Deus. Não faz as coisas da sua cabeça. Você tem muita ideia boa. Aliás, você só tem ideia boa. Eu não sei se você já teve ideia ruim. Eu nunca tive uma ideia ruim. Teve um monte que não deu certo, que não prestou. Mas na minha cabeça era melhor. Você só tem ideia boa. Você tem que saber se isso é da vontade de Deus. Não adianta você ter ideia boa. Tem ideia boa que você teve que pode te levar para o buraco. Eu já tive. Então não ande por aquilo que você acha, por aquilo que você pensa ou por aquilo que você conhece. Ande pelo Espírito. Ande guiado pelo Senhor. Busque revelação da parte de Deus. Sendo iluminados, verso 18, os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a operação da força de quem? Está lendo aí? Da força de quem? Do poder de Deus ou seu?
De quem tem que ser a força, irmão? Deus. Deus. A Bíblia diz também, não é por força nem por violência, mas é pelo meu espírito. Aqui você está vendo de novo. Qual a suprema grandeza do seu poder para conosco. O poder é dele para nós e não nosso para ele. Os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. O poder tem que ser de Deus. A força tem que ser dele. Eu e você não temos força para operar coisa alguma. Verso 20. Que operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus. Tudo se converge em Cristo. Cristo é quem norteia a nossa vida. A vida de Cristo é o espelho para nós. Como que Cristo está hoje? Sentado à direita de Deus. Já falei isso outras vezes, mas vamos falar talvez esse estudo inteiro. Alguém que está sentado não demonstra esforço. Alguém que está sentado, sentou para descansar. Quando você precisa descansar, você senta, você deita. A Bíblia fala que Cristo está sentado. Como que eu e você devemos estar? Sentados. Alguém que se esforça está correndo de um lado para o outro. Mas alguém que descansa está sentado. Essa deve ser a minha vida e a sua vida. Sentado no descanso. Muito acima, muito, de todo o principado, autoridade, poder e domínio, de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser cabeça sobre todas as coisas. Presta atenção. O deu à igreja. Deu o que à igreja? Esse domínio. Deu à igreja essa autoridade. Quem sujeita todas as coisas debaixo dos pés hoje? A igreja. A igreja sujeita e subjuga Satanás. Esse poder é nosso. A igreja que é o quê? O seu corpo. O complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. O que cumpre tudo em todas as coisas? Fala para a pessoa que está do seu lado. Nós. A igreja. Olha o poder que a Bíblia dá para a igreja. A Bíblia dá para a igreja o poder de ter todo o mundo espiritual debaixo dos seus pés. De sujeitar a todo demônio, principado e potestade. E de cumprir tudo em todas as coisas. É por meio da igreja. Fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você. É impressionante como é poderoso essa questão do descanso. Eu mesmo, nós estamos aí no tempo das casas de paz. Vamos orar por mais 3 hoje, agora nesse encerramento. E eu tentei várias vezes, abrir a minha casa de paz. E tentei com algumas pessoas, fiz uns 4 convites. E aí, tendo ministrado e sendo ministrado por essa palavra de estar assentado e de estar no descanso, e de lá de Deuteronômio 28, que as bênçãos do Senhor nos perseguirão e nos alcançarão, essa semana agora, a Casa de Paz me achou. Não liguei para a Casa de Paz, a Casa de Paz me ligou. Eu vou começar essa semana uma Casa de Paz, graças a Deus. Mas sabe quando isso aconteceu? Quando eu parei de preocupar. Eu estava preocupado, porque, gente, eu falei do negócio, eu propus o negócio, um monte de gente está abrindo e eu não consigo abrir. E vai ficar ruim esse negócio. Eu tinha que ter 1, 2, eu tinha que ter, quanto mais, melhor, para dar o tom para os irmãos verem, para mostrar o envolvimento. Eu falei, não vira nenhuma, não vira nada. Senhor, eu estou tentando, e fiz lista, liguei, falei, nada. Aí parece que quando eu meio que desisti, esqueci disso, descansei. Não fiquei mais com essa preocupação. Aí
foi igualzinho Deuteronômio 28, me achou, veio atrás de mim. Pronto, ó, o lugar é esse, a pessoa é essa, você pode? Agora, me achou. Vou começar essa semana. Quero orar por algumas que já começaram aqui. Os irmãos podem vir aqui à frente. Alguém pega para mim os chaveirinhos. Pastora Dinamárcia com a Aline, o Tiago e a Zanuz. E quem mais? Aldra e Inocência, né? Ah, Silvana e Toninho também, por favor. Olha só, são 4. Aleluia, que bênção. Semana que vem alguém ora por mim, que eu vou estar aqui à frente também. Aleluia, mais uma. Glória a Deus. Tem mais chaveirinho? Acho que tem, era 5. Lá que ele tem que pegar mais, vou até entregar depois. Aleluia. Vamos pegar aí o chaveirinho. É um para cada dupla, tá? E vocês resolvem com quem vai ficar. Vê se tem mais aí, Lúcio. Talvez misturou, tinha mais. A plaquinha que eu vou entregar depois, porque não tem para todo mundo agora, mas nós já confeccionamos. Oh, aleluia. É importante depois os irmãos gravarem, eu vou pegar com você esse número, para a gente seguir essa sequência, tá? Para estar mencionado lá na revista e no cadastro nosso. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Estenda suas mãos para cá. Vamos agradecer ao Senhor pela vida desses irmãos. Olha, eu estou muito cheio de fé e muito alegre no meu espírito pelo que Deus está fazendo. Eu sinto que realmente com essas casas de paz nós vamos ter uma revolução. Eu tenho certeza que os irmãos estão olhando aqui para líderes e líderes de célula e futuros discipuladores, pessoas que o Senhor vai levantar aqui, porque eu creio que cada casa de paz dessa vai acabar virando uma célula em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos para cá, vamos agradecer. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por cada uma dessas casas de paz. Pai, obrigado porque o Evangelho do Senhor tem entrado em novos lares, em novas casas, em novas famílias. Pai, que essa verdade da Tua palavra, de que nós somos o corpo de Cristo, Pai, esse poder de subjugar as trevas e o diabo está conosco. E nós vamos entrar nessas casas, expulsando toda doença, todo espírito de morte, toda incredulidade. Pai, eu declaro que em cada uma dessas casas de paz haverá curas, haverá milagres, sinais e prodígios da parte do Senhor. Pai, a palavra do Senhor vai ser pregada, novas pessoas se converterão e crerão no Senhor. Pai, teremos novos batismos, novas pessoas no encontro com Deus. Pai, vidas sendo rendidas ao Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela disposição de cada um desses irmãos que tem aí gastado o seu tempo, os seus dias, tem aberto mão de descanso, de lazer, de tempo com a família, para poder ministrar a palavra do Senhor. Pai, esse é o nosso encargo e essa é a nossa vida. Como nós cantamos aqui no louvor, nós vivemos para isso. Nós vivemos para o Teu louvor. Pai, queremos levar esse evangelho, essa palavra da verdade, para a vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Alguém faz uma foto nossa aqui, você com um chaveirinho assim, ó. Oh, aleluia. Vamos adorar o Senhor, meus irmãos. Oh, aleluia. Só Tu és o Deus, Oh, aleluia. sobre toda a terra e céu. Oh, Espírito de Deus. Queremos o Teu nome engrandecer Agradeço o nome dele, meu irmão. e agradecer-Te por toda em Oh, nossas aleluia. vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oh, Espírito
Espírito de Deus. Sabe, meu irmão, uma maneira de você engrandecer poderosamente o nome do Senhor é você sempre testemunhar das verdades e da obra que Deus tem feito na sua vida. Quero incentivar os irmãos a mandarem testemunhos. Manda para o meu e-mail, manda para o meu WhatsApp, testemunhos aí que tem acontecido nas casas de paz, testemunho daquilo que você tem às vezes ouvido no domingo e vivido durante a semana. Isso engrandece o nome do Senhor. E além de engrandecer o nome do Senhor, fortalece a nossa fé, nos inspira. Pastora Dinamarcia tem um testemunho da Casa de Paz, queria chamá-la aqui à frente, porque isso é uma maneira de engrandecer o nome do Senhor. Eu queria que você ouvisse esse testemunho, que nós encerrássemos engrandecendo ao Senhor dessa maneira, você ouvindo aquilo que o Senhor tem feito na vida de pessoas, amém? Bom dia, igreja, paz. Eu fui um dia visitar uma amiga, alguns já ouviram falar dela, e quando eu cheguei lá, estava lá, o esposo dela chegou, e ele muito assim, cara, bem sisudo, nem me cumprimentou, passou pela mão da sala, olhou para mim e foi pro quarto. Eu falei, uau, realmente o moço não é fácil não. E aí eu desafiei, tempo depois dela, a gente começar uma casa de paz. E Deus colocou uma pessoa no trabalho dele, que me conhecia de tempos, né, da Lagoinha, e ele falou, minha esposa é amiga tal de Dinamarcia. Dinamarcia? Aí ele falou um monte de coisa a meu respeito pro marido dela. Então preparou o coração dele, né, de modo positivo com a minha pessoa. Então quando eu desafiei da Casa de Paz, ele aceitou de bom grado. E eu fui lá com... Dessa vez eu tive que ir sozinha, porque o Valdir estava na escola, e a Fernanda e o Clemer viajando, eles que estão comigo. E ele foi o que mais participou. E ele perguntava, e ele falava. E uma das coisas que ele falou assim, nossa, eu estava lendo lá dos apóstolos, e eu vi lá que quando vem alguém ensinar a palavra de Deus na casa da gente, que a gente não pode rejeitar, porque senão a pessoa tem que sair e sacudir até o pó do sapato. Então eu não posso rejeitar. Eu falei, peraí, o Espírito Santo falou com ele, eles são antes de eu ministrar. Como assim? E foi lindo, assim, a abertura dele, ele ficou feliz. E na outra semana o Valdir pôde ir comigo, a Fernanda também, a gente fez o trabalho. E na hora que eu acabei de ministrar a lição sobre Zaqueu, e aí eu falei de conversão, mudança de atitude, tudo. E aí eu falei, quem quer aceitar Jesus? E ele, essa minha amiga e o filho de 14 anos, 3 aceitaram Jesus. Foram pro meio ali. E foi muito claro, não foi aquela coisa assim, isso se chama-se conversão, mudança de rota. E eles estão viajando essa semana, mas no outro dia da semana que vem estão aqui. Aleluia. E a segunda Casa de Paz eu desafiei uma cliente minha, que é Elisete, e ela assim prontamente aceitou. E eu fui lá sexta-feira, mas antes disso eu estava atendendo uma outra cliente, e era meu segundo encontro com essa minha cliente, eu sou coach, né, também. E ministrando ali, e essa cliente minha também, muito católica e muito bonitinha. E a gente ali com todo cuidado, né? Mas teve um momento do coaching que ela foi abrindo o coração. E parece que o coaching vira uma reunião pastoral. Só que ela nem sabia, não sabia que eu era pastora e nada. E aí eu fui falando com ela, eu falei, poderosa coach, você quer trabalhar essa área da sua vida com relação ao seu filho? Ou você quer trabalhar em cima do seu objetivo hoje? Ela falou, o que eu posso fazer? Eu falei, você que manda. E aí entramos em família, Deus e ministração. E ela falou, deixa eu te falar uma coisa. Eu falei com Deus que colocasse uma pessoa certa no meu caminho. Que eu queria fazer coach, mas não era só com qualquer pessoa. Tinha que ser alguma coisa de Deus. E agora você está falando dessas coisas para mim, eu estou tão feliz. Porque eu rezo, sabe, com aquele texto lá e tal. E eu sinto tanta coisa de Deus assim para me conduzir. Eu falei, porque nós nascemos para Deus. E por falar, eu estou vendo que você gosta de oração. Eu estou começando uma casa de paz. São 7 semanas de oração. Você quer participar comigo? Claro, tudo que eu quero, eu preciso orar, não sei o quê. E aí, segunda-feira, a gente começa. Sexta eu comecei na Elisete. Ela não foi por quê? Porque na última hora, a Elisete falou, não consigo chegar às 8 horas. E não sei o que, ela é uma médica. Aí quando deu 1 para 8, ela falou, eu consegui chegar, podemos fazer oração. Eu falei, ixi, cancelei com a outra minha amiga. Tudo bem, eu vou aí. Aí ela falou, mas eu vou chegar umas 8h30, eu vou me ajeitar. Ela, não tem problema, eu posso ir na sua casa. É porque eu quero tanto orar. Eu falei, eu vou para sua casa.
Me arrumei, disse, ela mora perto da minha casa, e eu fiquei lá até 10 horas da noite com ela, e ela se derretendo em Deus, e colocou o pedido de oração. Eu falei, sua amiga, não, segunda-feira a gente está aqui de novo, e vamos embarcar nessa semana na campanha. Então, assim, a gente vê como as pessoas estão sedentas de Deus. E eu estou assim, muito renovada com as cativações, já ficasse quase todos os dias. Então, assim, para incentivar os irmãos, as pessoas estão sedentas. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos então encerrados em nome de Jesus. Você tem uma semana cheia de vida, de vitória, de unção da paz de Deus, em nome de Jesus. Cumprimente aí pelo menos uns 3 ou 4 membros do corpo do Senhor. Fala para ele, juntos nós somos corpo, aleluia. Só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céu.